pessoas que têm interesse por esse assunto tão delicado, digamos assim. É basicamente isso. A FUG ela se presta a esse tipo de ação. A gente, obviamente, que dada a pandemia, nós vamos ter aquelas limitações de não estarmos de forma presencial, claro, sempre à distância, e à distância você cria um certo distanciamento, né? A distância você até uma redundância, mas a ideia é que a gente tente conviver, digamos assim, com esse momento tão complicado para todos nós. E eu escondido aqui na minha casa, vendo se eu consigo me proteger o máximo possível. A ideia basicamente é essa aí. Esse é o objetivo da FUG. Estou certo, Fernanda? Sim, eu complemento com os cursos, né, que nós temos de formação cidadã para a sociedade, para o quarto partidário, apesar da fundação ser do MDB, nós damos cursos em diversos partidos, diversas sociedades, associações, então, assim, como todo o partido político tem que ter uma fundação, a nossa se presta isso também é a formação cidadã, com curso de cidadania, gestores públicos, dicção e oratória, mulheres em movimento, que é até um curso que foi lançado agora sobre o empoderamento da mulher, com os 5 pilares da ONU. Então, nesse sentido, sempre ajudando a formação cidadã. Tudo gratuito e com um certificado reconhecido pelo MEC e aceito nas universidades como carga horária extracurricular. Tá bom? Uma coisa também que eu acho interessante, que a FUG, e aí eu me dirijo à comandante Soraya, é que nós temos, inclusive, um curso muito interessante, que ele ensina como a gente fazer projetos e encaminhar para Brasília, diretamente, não é isso, professor Lau? Aquele curso que ensina como acessar... Plataforma Mais Brasil, isso. Plataforma Brasil. Então, a senhora faz um projeto, Patrulha Maria da Penha, a senhora remete, não é? Aprenda toda esse acesso, esses caminhos, que é muito importante para os gestores. Essa rapaz vai dizer que ninguém viu. Pronto. Professor, não estou ouvindo o senhor, não. O seu microfone está desligado. Lau? Pronto. Pronto, agora você voltou. A gente já pode começar, não acho, não? Vamos lá. Já tem um grupo legal. Fernanda, você quer... Eu vou desativar o som de todos, para poder, quando as pessoas entrarem, não ficar atrapalhando a fala de cada um, e vou ativando depois. Aí, eu peço para vocês, palestrantes, ativarem na hora o som, que for a fala de vocês, tá bom? Vou desativar aqui. Quem fala primeiro? Pronto. Então, boa noite a todos e a todas, né? E boa noite especial para nós mulheres nesse dia, né? Especial para nós. É um dia para a gente comemorar e relembrar a luta, as conquistas dos nossos direitos e as que ainda tem por vir, né? E eu gosto muito de lembrar de nossas mulheres norte-riograndenses que nos inspiram, que são Alzira Soriano, a primeira prefeita do Brasil e da América Latina, que é daqui. A Celina Guimarães, a primeira mulher a votar, a conquistar o voto também daqui. E a Anísia Floresta, né, uma importante precursora dos direitos das mulheres. Então, nós temos muitas mulheres norte-grandenses para nos inspirar e mais outras tantas que temos, né? Então, eu começo falando que esse ciclo de palestras da FUG foi bom começar no Dia da Mulher. Nós vamos hoje tratar um tema em especial, a violência contra a mulher, um tema delicado, mas que é importante de discussão nacional, que a gente vê tanto crescer, né, no Brasil. E, assim, para falar um pouquinho desse projeto da FUG, eu gostaria de apresentar o professor Jorge Lau, que é nosso presidente da FUG, e o que vem com as palestras e o que a FUG tem a proporcionar a todos nesse momento de pandemia, que cada um que temos para fazer é ficar em casa e assistir ao que umas lives interessantes de temas que estão, né, no nosso cotidiano. Então, professor, a palavra para você. Pode ativar seu som?
Ok. Pronto. Como eu já estava falando um pouquinho anteriormente, boa noite de novo a todos e a todas que estão aqui. É uma grande honra nesse momento e especificamente nesse dia que eu já retratei um pouquinho aqui a minha admiração e o meu orgulho por ter sido criado num seio basicamente, literalmente no seio basicamente de mulheres. Então, eu me sinto bem acolhido e à vontade para falar um pouco sobre esse tema e basicamente sobre a FUG, que é o nosso objetivo aqui com os cursos. Nós vamos divulgar em breve todas as palestras que a gente vai usar ao longo do ano. Acho que pelo dia 15, dia 12, na próxima semana, nós vamos ter um sobre a juventude e a pandemia, né? Sobre esses aspectos do comportamento da juventude e a pandemia. E a FUG é uma fundação absolutamente aberta a tentar ajudar a sociedade num caminho de civilidade, né? Eu acho que, pelo menos para mim, como ensinei durante muito tempo, ensino até hoje, eu acho que é o caminho que a humanidade deve caminhar, sempre em busca de um crescimento, de um desenvolvimento que possa atingir a todos. Então, a FUG ela se presta a isso tanto com essas palestras que nós vamos realizar, como os cursos, como eu falei agora há pouco, que nós vamos ofertar no máximo daqui num período de 20 dias. Nós já temos alguns cursos já iniciados, como vai iniciar como gestão da saúde, como a gestão da educação, marketing para instituições. Então, PPA, IDO e LOA, especificamente aos vereadores, ou quem quiser participar também nisso, né? E, obviamente, que todos esses cursos de forma gratuita, né? E disponível a todos com um material que vai ser feito de forma digital, certo? Para que a gente não se alongue mais sobre isso, a gente vai direto ao tema, eu passo a palavra à doutora Kátia Nunes, advogada, criminalista das boas, né, doutora Kátia? E para que a senhora conduza aqui essa reunião. Eu vou ficar aprendendo aqui, certo? Boa noite a todos, a vice-presidente da OAB, doutora Rossana, nossa comandante da patrulha Maria da Penha, Major Soraya, doutora Eliana Brito, enfim, todas as mulheres que se encontram na noite de hoje, debatendo um tema tão importante, não é, para nossas vidas. Enquanto mulheres, vamos debater nossas dificuldades, vamos buscar propostas de soluções, vamos mostrar os nossos avanços e vamos nos unir na luta para que nós, mulheres, possamos ocupar o nosso lugar, não é, de respeito na sociedade. Temos muito que avançar, não é? Hoje, pelo menos, foi um dia que eu refleti bastante sobre a questão das nossas mulheres que perderam a vida nessa pandemia. Quantas mães de famílias, né? Quantas famílias enlutadas. Então, assim, por esse lado eu relembro isso com tristeza, porque a vida de mulheres são vidas preciosas, não é? E nós precisamos cada vez mais fortalecer a luta das mulheres, buscando espaço para que elas possam ocupar, com dignidade, com respeito. A gente vê a luta das mulheres negras, como é difícil para elas ocupar esse espaço, mais do que as brancas. A gente vê a dificuldade para ter acesso à igualdade financeira também, que é outra coisa muito, muito revoltante, porque a mulher ganha menos que o homem, desempenhando a mesma função. Não é? A gente precisa de políticas públicas que possam acolher nossas mulheres, para que as mulheres vítimas de violência ela possam ter a garantia de um recurso financeiro para que elas possam romper o ciclo da violência. E são tantas coisas que a gente precisa debater,
Mas nós tivemos muitos avanços, não é, no Brasil. A nível mundial, a gente vê que ainda fora do país também tem dificuldades, né? Mas nosso Brasil ainda enfrenta um problema muito sério, que é a questão do machismo, né? O machismo é que realmente é o grande problema para que as mulheres possam avançar na sua luta e ocupar o espaço. É por isso que nós, mães, temos uma obrigação muito grande de formar os nossos filhos para que possa, no futuro, não é? Essas mulheres não sofrerem, suas esposas, companheiras, não sofrerem as dificuldades que nós ainda enfrentamos, não é? Eu, enquanto advogada criminalista, enfrentei também dificuldade no início, porque, por exemplo, o sonho do meu pai é que eu fosse homem, eu seria a sucessora. Aí sai Kátia, totalmente diferente do que ele imaginava, né? Mas que trilhei os mesmos caminhos que ele, não é? Que foi os caminhos do direito, a minha maneira, buscando o meu espaço, fazendo aquilo que eu acredito, fazendo com amor realmente, porque a gente só tem sucesso na vida e realização pessoal, que é mais importante, nos sentimos felizes com o que fazemos, quando a gente realmente busca o caminho que a gente quer seguir. Então, o nosso lugar, aquela frase, lugar de mulher é onde ela quiser, é onde a gente quiser chegar, né? É onde nosso sonho nos levar. Então, eu sou mulher que sonho, tenho sonhos, tenho muita fé, e tenho muito orgulho de ter vocês como amigas e parceiras. Né? A importância é da nossa vice-presidente da OAB, doutora Rossana, que está fazendo um trabalho maravilhoso pelas mulheres lá, sempre na luta. Rossana, com aquela abertura que ela tem, né, de receber a todos, de acolher, de ouvir e buscar propostas conciliatórias, de buscar mediação. Rossana tem esse perfil muito bom de construir uma sociedade de paz. Eu gosto muito do perfil da Rossana. A senhora, comandante, uma mulher de luta, né? Major Soraya, conheço o seu trabalho como ninguém. Tenho o privilégio, né, de gozar, né, da confiança da Polícia Militar, dos oficiais das praças, e sei quanto a senhora está empenhada para que a Patrulha Maria da Penha realmente vá à frente. E a gente precisa, urgentemente, levar para todo o Estado. A gente precisa interiorizar a Patrulha Maria da Penha. A gente precisa dar condições nas delegacias para que tenha, mesmo que não tenha uma delegacia da mulher, na distrital tem um espaço para acolhimento às mulheres vítimas de violência. A gente precisa levar essa proposta para a Polícia Civil, para que a Polícia Civil possa implementar nas delegacias 2, 3 agentes que possam fazer um pequeno núcleo, mas já é uma semente, né? Eu penso assim, que a gente tem que plantar para colher no futuro. Começamos um embrião, mas no futuro ele se transforma numa coisa grandiosa. Então, assim, temos tanto a fazer, né, nesse Rio Grande do Norte, né? Quantas mulheres a gente vê aí dependendo do marido e sendo vítimas principalmente do feminicídio, não é? Que nesse tempo de pandemia alcançou um índice alarmante no Estado. E isso que nos preocupa, porque a gente precisa, de todas as formas, combater o feminicídio. A mulher não pode morrer somente porque o homem, de uma forma egoísta, né? De uma forma egoísta, ele quer tirar a sua vida, quer tirar o bem mais precioso, quer deixar as crianças desamparadas, seus filhos desamparados, famílias desassistidas. Então, a gente precisa mudar essa sociedade. E a gente só vai mudar se a gente fizer a formação. A liberdade da mulher está na mente. E isso eu aprendi com Nirvana, que hoje vai falar aqui um pouco. Aprendi com Nirvana isso. Na hora que a mulher ela se conscientiza do potencial que ela tem, ela não para mais. Então, assim, são tantas coisas que a gente tem que falar, mas eu vou inicialmente, professor George, iniciar com a doutora Eliane, porque a doutora Eliane vai falar um pouco sobre a questão da violência contra a mulher, certo? E a gente vai seguindo essa cadeia. E Nirvana, se estiver na sala, ela se apresente, porque eu não a vi ainda, que é a nossa palestrante também sobre a questão da violência. Nirvana se encontra? Ainda não, Cássio, ainda não. Pronto, então eu vou me comunicar agora com ela, porque conferi o link dela, tá? Se ela conseguiu acessar, né?
Vamos ver agora. Enquanto isso, Lau, a doutora Eliane pode começar a palestra dela, eu vou fazendo contato aqui. Boa noite, vocês me ouvem? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite da doutora Kátia. Me sinto muito honrada em participar de um evento, dessa nossa conversa, onde a gente vê várias autoridades aqui, inclusive honra participar de um mesmo painel em que esteja a vice-presidente da UAB, uma mulher tão guerreira, tão batalhadora, que a gente sabe que lutou bastante para se colocar e para fazer a história dela, e Kátia e os demais convidados aqui. Bem, só conferindo, Kátia, 15 minutos? 15 minutos. Bem, o dia hoje é muito significativo, né? Dia da Mulher, um dia que poderia ser essencialmente festivo, mas a gente sabe que a realidade passa bem distante das comemorações, né? Porque hoje, com a pandemia que Kátia já falou, houve um aumento, houve um aumento alarmante dos índices da violência, mas o que a gente percebe nesses índices, se a gente for acompanhar, é a finalização de uma violência que já veio sendo perpetuada há muito tempo. O que a gente visualiza nas reportagens e nas estatísticas é a consumação de uma violência que já é bem anterior. A gente visualiza a violência física, né? A violência física, que são as que são encaminhadas às delegacias, aos exames. Feminicídio é o ponto final, é o grau máximo da violência. Mas é importante que, antes que a gente chegue nos índices finais, que é o que a gente consegue consolidar, que é o que a gente vê, é importante que a gente fale da violência, daquela violência que não é posta da porta de casa para fora, que as pessoas não conseguem visualizar. É aquela violência psicológica que faz com que a mulher, em seu íntimo, ela murche, ela caia numa depressão. A violência patrimonial, a mulher que não pode comandar o seu dinheiro, a violência moral, as humilhações, aquelas palavras duras no dia a dia, que as mulheres, uma ou outra, né, podem até hoje, eu nem acredito que isso aconteça mais, mas assim, pode cair naquela vertente de dizer, é porque ele está nervoso, é porque ele está com problema no trabalho, e ele, vou relevar, né? Meu esposo está tendo um dia ruim, mas é uma semente de violência, é uma violência, ainda não física, mas com certeza, assim eu acredito, que é a semente de um futuro atendimento de uma ocorrência policial, seja por violência física, seja por um feminicídio. Então, importante o que a doutora Kátia falou, das políticas públicas, mas eu acredito que muito mais importante e ainda anterior é que a gente propicie o despertar nas mulheres para que elas percebam e se sensibilizem a diferença de meu marido teve um dia ruim no trabalho, o chefe não estava bem, a pandemia está deixando todo mundo meio nervoso mesmo, né? Meio nervoso, porque é difícil, né?
A gente não tem experiência de pandemia. A última pandemia foi há 100 anos atrás, ninguém aqui tem 100 anos para contar como é que foi, né? Então, a gente não tem experiência disso. A gente vai aprendendo à medida que as coisas vão acontecendo, que a vacina vai aparecendo, variantes vão acontecendo e a gente está aprendendo todo mundo junto, né? Então, mesmo assim, isso não pode ser usado como desculpa, porque a pandemia não é só aquele marido agressor abusivo que está participando. Por coincidência, ela está, a vizinha está, o menino está também, que está tendo aula online dentro de casa, né? A mulher está sobrecarregada dentro de casa, com o filho tendo aula, às vezes tolhida de trabalhar, porque, de repente, ela é uma das mulheres que precisou ser demitida, porque o empresário não está conseguindo mais se sustentar, então ela está demitida, com o filho tendo aula online, e o resto da tarde correndo atrás do cachorro, que não para de latir, deixa a mulher mais nervosa ainda, e o marido chega do trabalho sobre a desculpa que teve um dia ruim, vamos agredir, vamos depreciar. E aí, meus amigos, essa situação, eu acredito que vai sendo uma gradação daquela observação maldosa, que humilha, que fere a mulher em seu íntimo. Seu íntimo. Ela desculpa, ela perdoa, e aí o agressor dá mais um passo, dá outro passo, e ela se vê rendida na situação. Ela se vê rendida, porque ela está sem trabalhar, tem um filho pequeno, ficou refém de duas situações, da situação financeira, às vezes, e acredita, às vezes não, muitas das vezes, pensa no bem-estar do filho, como é que eu vou fazer? Isso quando ela percebe que está sofrendo agressão, né? Uma mulher assim, que já pensa mais adiante, ela vai dizer, eu estou sofrendo uma agressão, mas eu estou um menino, como é que eu vou fazer para viver? Então, é melhor eu relevar. E aí é quando ela começa a escrever o seu atestado de óbito. A mulher, sem condição de reação, ela começa a escrever silenciosamente, letra a letra, dia a dia. E aí nós vemos os índices alarmantes como estão. Então, meus amigos, eu acredito que há necessidade de promover campanhas educativas, campanhas de esclarecimento, porque o mau humor é diferente de um abuso e de uma agressão. É diferente. Mas quando a gente está na situação, o pensamento às vezes não fica tão claro para dissociar uma coisa da outra. E aí entra a parte educativa. A gente precisa ensinar, precisa despertar, auxiliar aquela mulher a abrir os olhos, fazer com que ela saia, tire o véu dos olhos, que tem, a gente sabe que tem muitas mulheres, por questões emocionais, financeiras, elas se permitem manter um véu nos olhos. E, lamentavelmente, às vezes, quando o véu vai cair, é com uma tapa, é um murro, quebra um dente, quebra um nariz, e daí, para uma ocorrência de feminicídio, o espaço é pequeno e, às vezes, o poder público nem consegue chegar, porque não vai dar tempo. Então, meus amigos, a minha fala é curta, mas eu gostaria de deixar aqui registrado que, antes mesmo que a gente possa investir em políticas públicas, a gente precisa investir no sensibilizar, porque nós, mulheres, nós somos sensíveis a tudo que querem nos ensinar. Nós podemos compreender até o que não está escrito, se não tiver emoção no meio, porque quando é uma violência doméstica, tem toda aquela convivência familiar, que há tendência de relevar, e é quando a gente releva, é que o perigo se instala.
E a gente precisa ajudar as mulheres nesta situação a sensibilizar, a identificar e a despertar nela a coragem para que ela não seja mais um número numa estatística tão vergonhosa. Então, eu gostaria hoje de parabenizar e fazer um momento apenas festivo, mas por respeito a todas as mulheres que sofreram e sofrem esse tipo de agressão num ambiente que deveria ser de pura paz e de resguardo, eu quero dizer que a gente precisa trabalhar as mulheres, arregaçar as mangas e capacitar para que elas possam se defender. A defesa não precisa ser uma defesa com violência física. A defesa precisa ser, antes de tudo, emocional e psicológica, para que ela não deixe chegar na questão física. É isso. É a minha palavra de hoje, que a gente precisa sensibilizar as mulheres para identificar um mau humor e um maltrato. Muito obrigada. Ative seu som, doutora Cátia. Doutora Eliane, muito obrigada pela essa oportunidade de aprender, né? de ver a prática, né, do dia a dia das mulheres, o que é que nós passamos, a gente está divulgando para todas as mulheres e a sua experiência de vida, né, sua experiência de vida lhe faz uma guerreira. Né? A gente sabe que você está dizendo isso, que vem do seu coração e da sua experiência. Então, muito obrigada, doutora Eliane, por enriquecer esse nosso espaço. Agora, Fernanda, tem pessoas querendo entrar na sala? Eu que agradeço. Muito obrigada, Cátia. Muito obrigada. Nirvana está tentando entrar, uma das palestrantes, não está conseguindo. Não, ela não está aparecendo aqui. Eu vou mandar de novo para ela o link. Em seguida, nós passamos a palavra agora à doutora Rossana, para que a gente possa, não é, aprender com sua experiência, doutora Rossana, com a sua luz, a brilhantar o nosso evento aqui. Nossa vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e do Rio Grande do Norte, doutora Rossana. Obrigada, Cátia. Quero agradecer a você, quero agradecer ao presidente da Fundação, Ulisses Guimarães, dizer que eu estou muito honrada com esse convite, viu? Doutora Cátia Nunes, ela fala assim, ela é uma pessoa que pratica a sororidade, ela fala assim da gente, mas, no entanto, ela é que é uma pessoa que nos inspira muito, né? Eliane, quero parabenizar você pela sua palestra, você hoje está uma danada, hein? Só... Muito bem. Eu estava aqui ouvindo as falas de vocês, né, e falando sobre violência, sobre pandemia, sobre o momento que nós estamos vivendo, que de fato é um momento muito triste. Hoje mesmo nós, advogadas e advogados, perdemos 2 colegas importantes, vítimas do Covid. E já perdemos algumas advogadas importantes também, a primeira presidente da subseccional de Caicó faleceu há mais ou menos um mês, vítima do Covid-19, uma outra advogada trabalhista, Eliane Fialho, faleceu há uns 2 meses também, vítima do Covid. Nós estamos vivendo um momento bem difícil, que tem deixado as pessoas muito nervosas em casa, homens e mulheres, isso tem gerado muito desentendimento, tem aumentado o consumo de álcool, nós sabemos disso, e com o consumo de álcool, né, álcool junto com nervosismo, estresse, a situação, medo de perder o emprego, medo que o seu negócio, medo de que o seu negócio não vá durar, né, de que você possa ser levado à falência, todos os medos, fora o medo da própria doença, né, que nós temos sido acometidos por ele, todos nós, isso tem gerado muito nervosismo nas famílias. E aí as famílias, aquelas famílias que eram habituadas e acostumadas
O homem passava o dia no trabalho, fora de casa, às vezes a mulher trabalhava ali ou meio expediente ou o dia todo também, as crianças iam para a escola, de uma hora para outra ficou todo mundo no mesmo ambiente, sem poder sair de casa, todo mundo preso ali, dentro de casa, e isso passou a gerar muito desentendimento. Algumas pessoas conseguem lidar com esse desentendimento de uma forma mais natural e mais equilibrada. Outras pessoas não, e isso tem aumentado muito o nível, e aí a doutora Soraya Castelo tem mais propriedade, inclusive, para falar sobre isso e sobre esses números, mas é fato que a violência doméstica aumentou muito nesse período, né? E hoje a gente aqui no Dia Internacional da Mulher, se a gente começar a pensar de onde surgiu o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher, a gente disse muito que surgiu depois de um incêndio que houve numa fábrica nos Estados Unidos, que matou mais de 130 mulheres, esse incêndio. Nesse incêndio, essas mulheres trabalhavam em condições subhumanas nessa fábrica, né? E aí eram tão ruins as condições de trabalho que uma faísca que soltou-se lá matou todas essas costureiras que haviam nessa fábrica têxtil, né? Mas o que a história diz é que antes mesmo disso, isso digamos que tenha sido assim, a gota d'água que a gente diz, que fez com que o copo esborrotasse. Mas antes disso, já havia na Europa movimentos de mulheres que já eram submetidas a trabalhos em péssimas condições, como essas mulheres em Nova York, e que já faziam movimentos sociais na Europa, né, lutando por melhores condições de trabalho para aquelas mulheres. E aí daí surgiu o Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março, mais ou menos, acho que por volta do ano de 1910, se eu não estiver equivocada. E esse dia a gente às vezes costuma dizer assim, é um dia para a gente comemorar. Talvez seja um dia para a gente comemorar, porque desde então nós já conseguimos algumas vitórias, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a Constituição já nos assegura muitos direitos, inclusive o direito à igualdade. Mas aí eu fico me perguntando se esses direitos que nos foram assegurados, seja pela Constituição, seja pela própria lei, né? A lei assegura às mulheres muitos direitos, eu pergunto se hoje na nossa vida real esses direitos de fato existem, se de fato nós gozamos desses direitos, especialmente a mulher de baixa renda, né? Aquela mulher que precisa, que tem toda uma jornada de trabalho fora e quando chega em casa não tem ninguém para lhe ajudar e é ela quem vai para a cozinha fazer o almoço, fazer o jantar, e às vezes o marido que saiu do trabalho foi beber com os amigos, chega bêbado, ela já está cansada, né, de ter trabalhado fora, de chegar em casa, ter que trabalhar em casa também, ela ainda vai ter que lidar com aquele marido bêbado e agressivo, às vezes agredindo a esposa e agredindo as crianças. E essa violência, ela vem de muito longe. Coincidentemente, esses dias, há dias eu recebi um livro, presente do meu marido, viu, gente? É o livro que eu estou lendo agora, chama-se Sobreviventes e Guerreiras. Esse livro conta a história de mulheres, a mulher no Brasil, de 1500 a 2000. Faz um esforço histórico. E a autora chama-se Mary DePriori. E aí tem uma passagem aqui em que ela diz que uma escritora chamada Magali Engel, num clássico, ela se utilizou de uma pesquisa que ela fez de vários jornais, dentre eles O País, o Jornal do Comércio, viu, Eliane, lá da sua terra, Pernambuco, e A Noite. Então, ela fez um levantamento de 275 crimes ocorridos entre os anos de 1890 a 1930. Quase 280 crimes. E aí ela diz que desses 70 crimes foram de homicídio, os outros 98 vítimas de tentativa de homicídio com ferimentos graves, 10 vítimas com ferimentos leves, 103 não tiveram tantos danos violência
verbal e quase que chegaram às vias de fato. Mas o mais importante dessa pesquisa que ela faz é que desses quase 280 crimes, 89%, ou seja, arredondando aqui, 89, alguma coisa, 90% desses crimes foram cometidos por homens contra mulheres. E aí eu fiquei olhando e lendo isso e pensando qual será a diferença desses números dessa escritora nessa época para os números que nós temos hoje. Será que hoje os crimes cometidos contra mulheres, será que também continuam sendo cometidos por homens? Talvez a doutora Soraya possa nos dizer, mas o que nós vemos é que os crimes continuam sendo cometidos por homens contra mulheres. E aí a gente fica pensando de onde vem a causa dessa cultura machista, de tanta violência com as mulheres. E a gente vê que isso é uma coisa cultural. É uma coisa cultural a ponto de fazer com que, mesmo com tantas campanhas que são feitas há muito tempo já, né, em favor das mulheres, contra a violência, essa violência continua ainda. E os homens, às vezes, em casa, eles dizem, fazem, acontecem, e dizem, agora vai chamar a Patrulha Maria da Penha? Pode chamar. Quando a patrulha chega, ele se treme todinho, mas ele diz, chame. Pode chamar a Patrulha Maria da Penha. E aí a gente sabe, como eu já vi, por exemplo, eles são tão machistas que às vezes eles chegam na delegacia e a mulher, coitada, que foi ali violentada por aquele marido, tem pena dele, quando na delegacia ele resiste à prisão, como eu já vi casos como esse, resistindo à prisão, é preciso ser contido de forma violenta para ser levado às grades, e a mulher se acaba em choro ali, morrendo de pena do marido, que a violentou em casa. Não é assim, doutora Soraya? A história é essa. E isso vem de um movimento cultural enorme. Nós que somos da área jurídica, quando a gente vai fazer um histórico, nesses casos de crimes, por exemplo, que eu contei para vocês, a história mostra que em todos esses casos, mesmo essas mulheres tendo sido violentadas, no início do século XX, mais ou menos, havia uma tese que era usada, que essa tese, inclusive, ela inocentava os homens. Era a tese da defesa da honra, no início do século XX. Era a defesa da honra. Então, a mulher, ainda que ela tivesse sido assassinada, ou ela tivesse sido agredida, bastavam que os advogados levassem ali como defesa o fato de que aquela mulher não era uma mulher honesta, os homens eram absolvidos daqueles crimes que eles haviam cometido. E muitas vezes sequer eram levados a julgamento, porque já no inquérito ali, eles já eram absolvidos. E aí, já na década de 70, mesmo essa tese sendo abominada, vocês sabem que houve um caso muito famoso, né, que foi o caso de Angela Diniz, que foi morta pelo Docker Street, e naquela época não havia só havia o Código Penal autorizava a absolvição dos homens ou de qualquer pessoa, né, em caso de legítima defesa. O Código Penal autoriza a absolvição de alguém que tenta matar outra pessoa, ou mesmo que mata, e aí a doutora Cátia é uma grande criminalista, sabe falar sobre isso, talvez até melhor do que eu, mas o Código Penal autorizava a absolvição no caso de legítima defesa. E aí um grande advogado da época fez a defesa do milionário Docker Street, juntando duas teses, a tese da legítima defesa com a tese da defesa da honra. E criou, naquela oportunidade, naquela ocasião, a tese da legítima defesa da honra. E naquele julgamento, o advogado simplesmente dissecou a conduta de Angela Diniz, que havia sido morta violentamente por aquele homem, o Docker Street, e mesmo assim ele conseguiu, fazendo uma imagem daquela mulher, que era uma mulher impura, era uma mulher vadia, era uma mulher com todos esses adjetivos, né, machistas. E aí o Docker Street ele recebeu apenas 2 anos de condenação.
essa sentença, esse julgamento foi anulado e novamente ele foi levado a julgamento. E a tese dele, ele dizia que matou por amor. Eu não sei se vocês lembram, talvez as mais jovens não conheçam, mas naquela época as mulheres feministas se juntaram e criaram a campanha Quem Ama Não Mata. Eu até me arrepio falando isso, né? Porque quem ama não mata, é óbvio. E aí foi um movimento belíssimo, e por conta desse movimento, esse senhor foi levado a novo julgamento e foi condenado dessa vez a 15 anos de prisão. Ainda era pouco, pela tirania cometida por ele, mas ao menos ele não foi condenado apenas a 2 anos de prisão. Então, o que eu quero dizer aqui a vocês é que essa história de violência é uma história que vem de muitos anos. Felizmente, agora, recentemente, eu acho que há 2 semanas ou menos, o STF, através do julgamento monocrático, ou seja, do julgamento de um só ministro, do ministro Toffoli, essa tese foi finalmente água abaixo, né? E o ministro Toffoli deu uma decisão dizendo que as defesas que forem apresentadas no processo com essa tese de defesa da honra serão desconsideradas. Não significa que a defesa vai ser retirada dos autos, mas que ela não vai ser considerada porque ela não existe no mundo jurídico, não existe no Código Penal a legítima defesa da honra. O que existe é a legítima defesa, que tem condições e casos específicos ali que o Código Penal prevê. Então, senhoras e senhores, eu estou vendo que temos homens e mulheres aqui na palestra de hoje. É preciso que, diante dessa questão cultural que nós enfrentamos, é preciso que os governos estimulem, aqui eu parabenizo a Fundação Ulisses Guimarães pela iniciativa de promover esse debate, porque nós precisamos ficar repetindo essa questão da violência, porque se nós não continuarmos repetindo isso, nós não vamos desarticular essa questão cultural tão forte que existe no Brasil hoje, que é a cultura da violência contra a mulher. E muitas vezes, ainda hoje, as mulheres, elas são culpadas, acabam sendo culpadas pelos crimes em que elas foram vítimas. Inclusive, lá na OAB, nós criamos agora recentemente uma campanha chamada Advocacia contra o Feminicídio. E aí, Coronel Soraya, estou lhe chamando certo, Coronel? Eu não entendo nada de patente. Eu sei que a senhora é uma super patente aí da polícia, mas eu sou completamente... Então, nós criamos essa campanha, Advocacia contra o Feminicídio, e aí um dos objetivos da nossa campanha é visitar as delegacias de mulheres. Porque nós recebemos relatos de que, não obstante a boa vontade do governo de ter criado delegacias de plantão para as mulheres, como nós temos uma aqui na Zona Norte, as advogadas recebem muitos relatos de mau atendimento e, por vezes, elas relatam que há ali uma segunda violência quando ela procura a delegacia da mulher. Então, um dos nossos objetivos nessa campanha, Advocacia contra o Feminicídio, é melhorar o atendimento na delegacia da mulher, na delegacia de plantão. Assim como estimular os advogados e advogadas a acompanharem as suas clientes quando elas forem às delegacias prestar esse depoimento, para que ela não sofra uma segunda violência. Mas o mais importante do que isso, de estruturar a delegacia de mulher, de estimular os advogados a acompanharem, mais importante é educar homens e mulheres. Por isso que eu acho tão importante quando a gente faz palestras para falar sobre mulheres e a gente não fala só para as mulheres. Para as mulheres a gente precisa falar para mostrar para elas, você não precisa aguentar isso, você precisa dar um jeito de mudar isso. Ainda que seja você saindo de casa, ainda que seja você tentando deixar esse homem, se utilizando das regras de proteção, né, que o Estado hoje dispõe para as mulheres vítimas de violência. Mas é importante também que os homens venham ouvir essa conversa. E é importante que as mulheres tragam os seus homens para ouvir essa conversa, para que eles entendam, se eduquem. Agora, eu, quando era criança, escutava uma coisa: quando a gente não aprende em casa com amor, na rua a gente aprende com a dor. Se o homem não aprende com a mulher aqui, escutando, ele vai aprender lá quando ele estiver na delegacia da mulher. Eu espero que isso não precise mais acontecer, que essas delegacias deixem de existir num futuro próximo, que a gente tenha educação, que a gente crie os nossos filhos
para que as próximas gerações eles saibam respeitar as mulheres. É assim que eu crio meu filho. Muito obrigada. Quero mais uma vez parabenizar pelo evento, estou muito encantada com o evento. Parabéns, Kátia, parabéns, presidente, parabéns, Fernanda, e obrigada pela oportunidade de fazer essa explanação aqui. Presidente Rossana, olhe, estamos encantadas com a sua palestra, como foi esclarecedora, e você trouxe um tema assim, muito preocupante para nós mulheres, que é essa história da legítima defesa da honra. No primeiro processo, o ministro Dias Toffoli já definiu, mas ainda tem um outro processo, eu vi ontem, que ainda vai ser levado ao plenário do STF para discutir a matéria. Ora, a honra é personalíssima, ela não é transmissível, né? Então, assim, o homem não pode se apropriar, né, da honra da mulher para justificar. E outra coisa que me deixou chocada foi a entrevista do advogado de defesa. Que homem machista, que homem travado no tempo, no espaço, que homem não companheiro, pelo amor de Deus, foi horrível ouvir aquele colega falar de uma forma tão pesada, sem palavras para dizer, Rossana, porque é chocante, não é? E eu acho que você foi muito feliz quando você tocou de uma forma muito pontual na questão do acolhimento da delegacia das mulheres. Nós precisamos de mais delegacia de mulheres, mas com uma equipe técnica bem preparada, que não falte a estrutura para que elas possam fazer um atendimento de qualidade, um acolhimento de qualidade, porque naquele momento em que a mulher vai à delegacia e que deve ir com uma advogada mulher. Toda mulher, se pensasse bem, na hora de se defender, procuraria uma mulher, porque somente uma mulher vai entender a dor da outra, né? Nós seremos bem mais sensíveis àquela situação. E eu digo, assim, pela experiência de vida, 34 anos de advocacia, já estou ficando velhinha, que todas as vezes que eu recebo no meu escritório uma mulher, eu troco de lugar com ela. Eu vou para o lugar dela e eu digo para ela, chega, tenha coragem, não vai ficar pior do que eu está, não. Vai ficar melhor, porque você vai voltar a ter, sabe o quê? A liberdade de decidir a sua vida, que seja lavando uma roupa, seja do que for. É por isso que eu digo que na hora que a mulher tiver um emprego, se ela for qualificada para o mercado de trabalho, se ela tiver uma condição de se manter a seus filhos, eu não tenho dúvida que ela virará essa triste página e a história será outra em suas vidas. Então, assim, Rossana, você nos trouxe assim, um conhecimento mega, a sua sensibilidade, a sua clareza, trazendo para a realidade do dia a dia das mulheres, isso é muito importante. Por isso que eu digo, é muito bom quando as mulheres se encontram para falar dos seus problemas, porque somente uma mulher vai saber a necessidade de outra. E aí, neste momento... Kátia, me permita aqui... Pois não, presidente. Em cima do que a doutora Rosana disse, Rossana, né? Rossana. Doutora, eu trabalho em campanhas não só aqui, mas na área basicamente mais fora do que Mato Grosso, Rio, enfim. E quem trabalha em campanha, ele trabalha muito com número. E, às vezes, o número ele é muito frio para que você explicite ele. Eu acho que isso também valeria para a Major Soraya. Existem números explicativos da situação da mulher no Estado? Existe, sim. Assim, quantas pessoas que vão à delegacia, quantas as mulheres vão, existem? Esses números, eles estão aí para que a gente possa fazer uma campanha, alguma coisa nesse... Olha, eu antes de vir para essa palestra, eu não me preocupei em trazer esses números, porque como a Major viria, eu imaginei que talvez ela tivesse mais acesso a esses números e tivesse eles de forma mais atualizada, né?
Se a gente, o que eu sei é que, e aí a Major pode dizer melhor do que eu, é que, embora tenha havido uma diminuição histórica, não é isso, Major? Uma diminuição histórica, recentemente, na pandemia, esses números aumentaram. Eu não saberia lhe dizer quanto, em que proporção, né? Mas a violência ainda existe, não na mesma proporção de antes, ou ainda. O que se sabe também é que nem sempre os casos de violência são levados à delegacia, especialmente nos casos de classe média e classe alta, que a gente tem conhecimento de que a violência existe e é grande, muitas vezes, mas essas mulheres ainda não têm a coragem de procurar a delegacia da mulher. É uma tristeza, mas é verdade. É verdade. Interessante Esses essa números, informação. esses números, eles assim, não são registrados, porque eles assim, como se diz assim, a maioria não é levada à delegacia. A gente sabe que aumentou, tem notícia que aumentaram esses números, mas eles não são registrados, porque não são levados à delegacia. Agora, as mulheres que são acompanhadas pela patrulha, esses casos não tiveram reincidência agora durante a pandemia. Mas, sim, tiveram novos casos, mas que a gente não tem esses números exatos, porque não são registrados, e, assim, muitos também não são levados para a medida protetiva, né? Que nem todo caso de violência tem a medida protetiva, e nem todos os casos que têm medida protetiva, eles têm o acompanhamento da patrulha. Então, esses casos, assim, a gente não tem esses números Major, é uma deficiência de pessoal? Não, assim, é que o sistema ainda, a rede ainda não funciona para disponibilizar esses dados. A gente não tem essa rede ainda efetivada, né? Tem, assim, vários núcleos que trabalham, pronto, a Delegacia da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, tem a Patrulha Maria da Penha do município, tem o Tribunal de Justiça que repassa as medidas protetivas, mas o CIOSP, né, que é onde são registradas, assim, a entrada, né, da denúncia vai para a Polícia Militar, tem os casos de chamado de violência, mas não tem registrado os casos que são levados à delegacia, que dá continuidade ao processo. Como estavam falando aí, assim, muitos casos, quando a polícia chega, a mulher cai aos prantos e quer só conselho para o marido, ela não quer levar o caso para a delegacia, não quer levar adiante. Por isso que não tem esses números definidos, é muito complicado. Tem a questão, eu acho que também do sigilo, né, das informações. Esses dias, né, numa visita que eu fiz a uma delegada, já para levar essa notícia, né, de que nós queremos e vamos fiscalizar as delegacias de plantão, ela falou, às vezes, do problema que tem com os advogados, né? Porque como o advogado ele tem a prerrogativa, o advogado ele fala em nome de alguém. Então, a Constituição diz que a pessoa tem direito à defesa. Então, em razão disso, o advogado tem direito aos autos do processo. E, às vezes, ele é um advogado do agressor. E aí, enquanto eu fui reclamar para ela da questão da delegacia, ela me reclamou de alguns advogados. A gente ficou lá trocando as nossas reclamações, né? E aí, ela dizendo o seguinte, que às vezes o advogado quer a informação e a Constituição até determina que se dê, mas é um problema, porque às vezes o agressor vai ver onde a mulher está, porque ali está o endereço da mulher, então são questões delicadas e que ainda precisam ser resolvidas. Sigilosas. Isso. É por isso da necessidade da gente fortalecer as redes de acolhimento, inclusive nas casas de acolhimento das mulheres vítimas de violência. A gente precisa fortalecer esses núcleos, porque a mulher também não sai de casa sem os filhos. Esse é um outro tópico. Ela não vai deixar os filhos dela, né? Mulher como a galinha, bota os pintinhos debaixo do braço e para onde vai, leva os filhos. É por isso que eu gosto muito da questão das aldeias. O que é que a senhora acha, Major? Como são essas aldeias? Eu vi um trabalho em São Paulo que era tipo uma fazenda. Então, uma casa acolhia a mulher e acolhia os filhos também. E eles trabalhavam ali. De abrigo mais abrangente. Mais abrangente. Né, que ela trazia os filhos dela. Isso eu achei muito interessante, porque ela fica muito mais tranquila, não é? Ela não vai ficar tranquila sabendo que os filhos ficaram em casa na mão de terceiros. Então, ali, ela trabalha
ela começa a ser preparada para ser inserida no mercado de trabalho e, assim, ela vai romper o ciclo. Para viver em liberdade, né? Para viver Eu em acho liberdade. interessante. Seria interessante, Major, se a senhora pudesse falar agora para a gente do seu trabalho na Patrulha Maria da Penha, né? E que nós podemos, com certeza, contribuir muito para fortalecer esse brilhante trabalho da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Sabe que eu sou sua fã. Obrigada, Kátia. Olha só, então, falar um pouquinho da patrulha, um pouquinho de machismo dentro da polícia também, né? Porque, assim, quando eu fui fazer o curso da patrulha, em 2018, lá em Brasília, um sargento de lá disse: Major, a senhora vai ter muita dificuldade. A gente já tem aqui em Brasília, a senhora vai ter mais lá. Aí eu disse: por que a diferença? Ele disse: porque lá é o Nordeste. E eu sou do Ceará. Eu como policial, eu tive uma resistência à chegada da patrulha, esse trabalho da patrulha. Então, em Brasília, isso que foi difícil, mas não foi tão difícil como no Nordeste. E, realmente, o que eu escuto, o que eu vejo com esse trabalho da patrulha agora, aqui no Estado, é todo dia: lá vem Soraya, lá vem ela com essa conversa de patrulha, quer pintar a viatura de lilás, né? Porque, assim, aquele trabalho que é específico para a mulher é tido como um trabalho qualquer, um trabalho besta, um trabalho simples. As pessoas dizem que têm que ser muito bem informadas para poder ter empatia nesse trabalho, nesse tipo de policiamento. Porque não quero qualquer pessoa, porque eu digo sempre assim, não é qualquer um que se coloca no lugar do outro, não é todo mundo que age assim. Então, a lei 10.097, que é a lei da patrulha, que já foi de 2016, ela já dizia que era para ter mulheres na patrulha. E só que ela não dizia que tinha que ter homens, né? Mas já o decreto nele coloca no mínimo uma mulher na viatura. Por quê? Porque essa mulher atende a mulher. Ela que vai ter essa empatia em primeiro lugar, quem vai ter empatia é ela, os outros vão vir depois da conversa, mas a mulher que está na viatura é a primeira a ter empatia. Porque quando as mulheres, eu vi muitos relatos disso nas visitas, nas conversas das palestras, que quando um policial chega, a mulher ela já não se sente bem, o masculino. Porque quando ele chega, ele já diz assim: você de novo? Né? Aquela história, gosta de apanhar? Quem é que gosta de apanhar? Quem é que gosta de sofrer? Né? Às vezes o que acontece, a mulher ela chama e ela se arrepende naquela hora quando vê: eita, chegou um policial, vai levar meu marido. Ela já começa a chorar, se arrepende no momento. Ela não leva adiante aquela denúncia. Ela já disse que não quer mais. Aí depois, quando acontece novamente a violência, que a violência não para assim, aí quando ela chama de novo, aí o policial: você de novo chama: não veio mais não, então bora levar agora. Então é uma pressão, fim dela levando, mas depois na delegacia ela desiste. Se ela não desiste ali, ela desiste depois, na delegacia. Para ela levar isso adiante, ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser empoderada, ela tem que ser encorajada, ela tem que ser trabalhada, porque não é fácil para a mulher sair daquela situação e não é fácil ela tirar os filhos daquela, por mais que tenha violência, ela está com os filhos ali em segurança. Se ela sair, ela vai pensar: vou fazer o quê com os meus filhos? Quem vai alimentar? Como é que eu vou trabalhar? Que muitas vezes não tem a qualificação. Então, ela tem que ser muito trabalhada para isso, tem que ser acompanhada. Então, a viatura, quando ela tem homens e mulheres policiais, vai ter esse cuidado maior. Eu vejo isso na patrulha, as policiais dizendo: Major, como é bom a gente conversar com uma mulher e ela dizer: que bom que você chegou, querida. Né? Ela dizer isso para a patrulha, ela se sente bem, se sente segura com a patrulha. Nós, há pouco tempo, mês passado, início de fevereiro, nós distribuímos cestas básicas. Vieram através da Secretaria da Mulher, vieram da Secretaria Nacional da Mulher. Não, Conselho Nacional da Mulher. E assim, foi uma satisfação
uma satisfação entregar, porque você saber que a mulher estava necessitando daquela ajuda, porque o companheiro não dá apoio nenhum, não dá nenhum alimento para os filhos, e ela receber aquela cesta básica. Teve mulheres que não precisavam tanto, doaram para outra mulher que precisava mais. Então, teve mulher que receberam duas cestas básicas. E isso foi assim, para a gente, foi demais conseguir ajudar essas mulheres, né? Foram poucas, foram 28 que receberam essas cestas básicas. Nós estamos acompanhando agora 40 mulheres, 40 vítimas de violência doméstica, e nem todas precisam, umas têm as condições melhores, mas grande parte dessas 40 tem uma situação de dar dó, deplorável mesmo. Tem umas que voltaram para o relacionamento, e a gente diz assim, não, tem que ter mais cuidado ainda com essas famílias, com essas mulheres, que elas têm filhos e voltaram devido àquela situação de não ter acolhimento, muitas vezes, da família. Muitas vezes a própria família não acolhe a mulher vítima de violência. Desculpe, a senhora pode ativar o som, que fechei aqui para fechar da pessoa. Pode ativar o som? Pronto. Pronto. Porque, muitas vezes, assim, a própria família é contra. Diz assim, melhor você estar com ele do que você estar sozinha. Cadê o papel? De forma disponível, né? Então, assim, ela tem vergonha de vizinho, vergonha de família, tem vergonha de tudo. Então, ela finda ficando naquela situação de violência muito tempo. Tem mulheres que, depois de 15, 20 anos, é que sai da situação de violência, mas sai. Um dia sai, né? A gente, com luta, com apoio, aquela mulher vítima de violência, ela consegue sair daquele ciclo, mas não é fácil. Não é fácil sair do ciclo de violência, porque até mesmo tem um grande... Eu digo assim, que o agressor, que a gente chama de requerido nos processos, eles não são bandidos. Eles são criminosos, porque a violência doméstica, a violência contra a mulher, é um crime. Mas eles não são bandidos, aqueles bandidos de cometer outros tipos de crimes, né? Eles são criminosos porque bateram nas mulheres. Então, muitas vezes, por que a mulher está ali com ele? Porque mesmo que agora ela sofreu violência, mas ela passou aquele tempo, né, de amor, de carinho, ele tinha aquele carinho. Então, assim, ele tem esse grande ponto a favor dele, o sentimento que ela tem por ele, que muitas mulheres que sofreram violência, claro que algumas deixam e conseguem se libertar, mas muitas, elas ainda querem ficar com ele, tem aquela esperança de estar naquele ciclo, né, de que ele mude. Aí ele muda um tempinho, depois volta à violência, que é o maldito ciclo da violência que algumas passam muito tempo. Mas a patrulha está aí para fazer esse trabalho, para encorajar, para apoiar, para acolher. Eu acho que o nosso trabalho é mais acolher, para poder, daí para frente, ela ter esse... A gente faz o trabalho com elas, que é de montar o seu plano de segurança. Então, quando ela se sente segura, a patrulha deixa de dar aquele acompanhamento semanal para ter um acompanhamento mais espaçado, porque ela está se sentindo mais segura, né? Até um dia ela conseguir ficar em paz e com as próprias pernas. Mas a gente está aqui para dar esse amparo, está aqui para dar esse apoio para que ela consiga se livrar desse ciclo. E a gente vai conseguir, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, com calma. A gente vai, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer um trabalho reconhecido, como Kátia falou, precisamos ampliar. Pronto, esse é outro ponto que eu vou falar. O comandante me chamou para a gente implantar a Maria da Penha em Parnamirim. Muitos casos em Parnamirim, que é o 3º batalhão, né? Não é só Parnamirim, também ele se estende a São José e outros municípios. E para o lado também de São Gonçalo do Amarante. Mas nós temos agora só 2 equipes, né? 2 viaturas, quer dizer, por dia, que a gente está iniciando essa semana 2, mas era só 1 por dia. Então, a gente vai, aos poucos, a gente vai conseguindo. Temos aí projeto para chegar 4 viaturas ainda esse ano para a patrulha. Se Deus quiser, nos principais municípios do estado, a gente vai implementar ainda esse ano, né? São os nossos planos. E que Deus abençoe, né? A gente, para sempre fazer esse trabalho, fortalecer a rede
e que a gente consiga fazer um trabalho que a mulher se sinta mais confiante para chegar para a gente, para chegar na delegacia, que tenha esse apoio na delegacia, que a rede dê esse apoio para que ela leve a denúncia adiante e consiga se livrar dessa situação. Agradeço a todas pela atenção. Comandante, muito obrigada pela sua presença, sua participação, por trazer a nós, não é, o trabalho que está sendo realizado pela Patrulha Maria da Penha. Segurança pública é obrigação de todos. E as lutas das mulheres é nossas também. Então, nós vamos somar forças com a senhora para que a gente possa buscar mecanismo de ampliar esse trabalho a todo o estado do Rio Grande do Norte, porque eu sei da importância que é a Patrulha Maria da Penha, e quantas vidas ela está a salvar, isso é que importa. Neste momento, eu vou chamar aqui a Nivânia também, que é uma mulher muito forte, que eu tive o prazer de conhecer. Nivânia, vou passar a palavra para você falar daquilo que você me disse, que eu não esqueci de você. Marco, você disse que a coisa começa onde? Abra seu microfone, Nivânia, e fale para a gente um pouco da sua história de luta. Está me ouvindo agora? Sim, fale da sua história de luta. Boa noite. Tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês, com esse grupo aí poderoso, Mulheres Empoderadas. E fico feliz por você, Kátia, ser uma pessoa maravilhosa, que incentiva também, isso é muito bom. Eu ouvi aí a Major falar, e isso é muito importante que a gente entenda que a gente tem um apoio maior, né? Porque, assim, muita gente não sai dessa vida, não sai desse ritual, desse ciclo, porque não tem apoio maior, né? Não tem apoio moral, na realidade. E, às vezes, a questão burocrática, ela chega, mas aí só fica nisso. E aí ela vai ter que voltar toda a vida para uma vida que não tem força de sair. A minha vida foi muito cheia de luta, né? Porque eu saí de casa muito cedo, né? Porque a violência não é só física, a gente sabe que a violência é mental, é corporal e muitas das vezes intelectual também. O preconceito também é uma violência. Então, assim, a gente que é mulher, eu que entrei para o comércio, a gente sofre muito porque existe muito pouco apoio para a gente. Mas, no entanto, a gente se supera, a gente cresce, a gente aprende com as diversidades, a gente vai se informando mais, a gente vai crescendo, e a cada dia mais nós vamos entendendo que a gente pode fazer melhor. E a cada dia eu venho crescendo aqui, ó, eu moro aqui na rua Ipanema, aqui, na comunidade aqui, que é bem precário, assim, as pessoas, principalmente as mulheres, elas não entendem muito bem os seus direitos e como é que ela pode também crescer mentalmente, porque, como eu já falei para você naquele dia, tudo começa pela mente. Se você controla essa parte, ela vai controlar todo o seu corpo, todo o seu comando é a sua mente. E eu tentei fazer isso, eu tentei andar mais informada, e todas as lutas que a gente vai travando, a gente perde, umas ganha, mas o bom e o importante é não baixar a cabeça, é ter fé em Deus, que é Ele que nos leva para adiante. E eu tenho conseguido passar dia após dia, tentando... A gente não consegue evitar o preconceito, não consegue evitar a violência nesse sentido, porque tem muita gente, além da falta de informação, tem muita gente ignorante, tem muita gente que quer fazer isso. Às vezes o propósito dele é mostrar para que as outras pessoas entendam como você, como mulher, não consegue, não pode. E aí, de repente, a gente se destaca, a gente cresce um pouco. E infelizmente, a gente meio que não se encaixa na sociedade, porque a gente perde um pouco da questão vamos dizer assim, porque é mulher, não tem lugar. E as pessoas estão enganadas, porque a gente tem um lugar, a gente tem um maior lugar. E eu creio nisso todos os dias, eu conquisto meu lugar todos os dias, e eu não deixo ninguém chegar e tirar o meu lugar de jeito nenhum, porque eu conquistei ele, eu fui atrás, eu trabalhei, eu enfrentei as batalhas, eu confiei em Deus e eu estou aqui. E todo mundo que passa por aqui, principalmente as mulheres, a gente vai conversando com elas
para que elas entendam que pode também, que pode ser melhor, que pode continuar a crescer, a fazer o que quiser, porque quem manda em você é você. Não existe situações que possa parar você, mas você mesma. E eu sempre estou aqui conversando com elas para que elas entendam isso. É importante esse acompanhamento, né, da Major aí, da questão do patrulhamento, porque assim elas ficam com medo de sair dos seus parceiros, elas ficam com medo de sair dos seus trabalhos também, que você sabe que também tem muita violência moral também nos trabalhos, por causa da questão do falta de acompanhamento, da falta do conhecimento até onde elas podem ir, né? E às vezes o acesso a outro trabalho, o apoio que elas não conseguem encontrar na hora, fazem com que elas parem, fazem com que elas recuem. Então, assim, é o bom que a gente entenda que a gente não precisa recuar, né? Que a gente pode sempre avançar. Nivânia, eu gostaria que você pontuasse assim, mas quando você falou na questão da violência, quando você saiu de casa, aquela violência psicológica, aquela violência que não pode não ter sido física, mas pontue mais como foi essa dificuldade, como foi essa sua situação assim. Eu sei que você, no seu comércio, é verdadeiro confessionário. Eu vi, cada um que chegava, você fortalecia. O que foi que lhe fortaleceu? Você disse a mim que, inclusive, que foi aqui que disparou aquela liberdade. Aquele gatilho, né? Fala um pouco desse sofrimento que você passou, essa dificuldade, para que a gente possa compreender esse mecanismo de libertação que você conseguiu. Quando eu saí de casa, eu saí com 13 anos, né? Muito cedo. E eu fui para um relacionamento, né? Com uma pessoa que era bem mais velha do que eu. E nesse relacionamento foi muito frustrante, até pela minha idade, pela falta de conhecimento, pela falta de experiência, estrutura, né? Isso, tinha tudo a desfavor na realidade. E eu sempre pensava que eu podia muito mais. E ninguém tirava isso de mim, até porque, assim, sempre numa história triste tem uma raiz, né? Então, assim, eu tinha uma raiz, a minha mãe, por exemplo, eu via minha mãe sofrendo, tudinho, e eu sempre disse para mim, desde criança, que eu não queria aquela vida. E eu tinha que fazer diferente. Como era esse sofrimento? Fala para a gente como foi esse sofrimento da sua família, da sua mãe, não é? E o seu sofrimento também. Isso. Né? Ela sofria a questão da violência psicológica, né? Ela nunca sofreu a agressão física porque ela era muito danada. Não viesse, não que ela era meio estranha. Então, assim, mas a psicológica, ela foi muito corroída, ficou muito. Hoje, ela tem 68 anos, assim, parece já ter uns 80, muito sofrida, e eu vi aquilo ali. Meu pai maltratava ela com relação à questão financeira, que ela queria uma coisa e outra, não tinha. Tinha uns filhos e ele vivia no meio do mundo. Quando tinha outras mulheres, esquecia que a gente existia e a gente passava fome. Isso não é literalmente, isso é real, né? E foi muito isso. E eu fui crescendo vendo aquilo ali. E eu até então, eu sei que eu saí de casa com 13 anos, não foi porque eu queria um relacionamento, me casar, essas coisas, até porque eu não tinha nem pensamento nisso. Eu queria sair dali, eu queria sair daquele sufoco, eu queria sair daquela situação ali que já não me pertencia. E eu queria fazer algo diferente. Então, quando eu fui para esse relacionamento, eu fui com essa ideia de conseguir, de avançar, de querer. E eu sabia que só eu podia me parar. Eu só não sabia muito bem como começar. Que é justamente aí, essa é a ideia das pessoas quererem fazer, buscar isso e não encontrar como. Né? Então, assim, eu vi muitas barreiras para me chegar onde eu cheguei. Mas, no entanto, eu transformava situações em oportunidade. E eu fiz um curso de cabeleireiro na época, eu tinha uns 15 anos, 16 anos, e foi até oferecido aqui pelo Senai, e muitas mulheres fizeram, eu fiz também, e ali tinha uma garagem, meu ex-marido ele tinha uma garagem, e eu fui fazendo lá, e eu comecei, as crianças vinham cortar o cabelo, e não tinha uma bala, não tinha uma coisa e outra, e eu comecei a pensar, poxa, essas crianças vêm, se tem essas crianças aqui, vai ter outras crianças, então eu vou começar a comprar. Comecei a comprar balinha, eu cortava um cabelo, comprava balinha, comprava biscoito, comprava... E aí, um mês depois, eu já não estava cortando tanto cabelo, já estava começando a comprar a primeira prateleira, e aí eu comecei a entender que eu podia
E aquilo ali foi um romper da maior barreira que existia na minha vida, que era a questão de eu chegar, como eu chegaria. Então, foi uma oportunidade de eu chegar. Eu peguei aquela circunstância ali e transformei em oportunidade, e a partir daí eu só fui transformando as adversidades, as situações, para chegar onde eu estou. Então, assim, eu digo chegar onde estou, porque, assim, quando você vem do nada e você chega em algum canto, você diz que chegou, né? E eu cheguei com pés firmes, eu não cheguei doente mental, eu não cheguei com problema de nada. Hoje eu sou uma mulher sadia, para honra e glória do Senhor. Deus tem me sustentado, Ele me trouxe de lá para cá, e Ele me sustenta mesmo pelas mãos, e eu creio que Ele me ama. E eu sei que todas as adversidades que eu passei foi para me ensinar. Muitas coisas não são favoráveis na hora ali, mas você tem que entender que você precisa passar por aquilo ali, porque você tem que aprender. Eu acredito até que muitas coisas que acontecem na sua vida, elas repetem porque você não aprendeu ainda. Então, quando você bota essa situação na sua mente, você não é mais uma vítima. Porque quando você se torna uma vítima, você se torna uma vítima de você mesmo. E quando você para de se vitimar para você, para as pessoas, você começa a entender que você pode vencer, né? E você entende que você pode mais. Então, assim, eu comecei com essas balinhas, tudinho e tal. 6 meses depois, eu estava comprando freezer, estava comprando mais prateleira e tal. Então, assim, a questão de vencer, a questão de superar, a questão de romper barreiras, vai depender de você, né? Eu sei que ninguém é igual, e tem muita gente precisando justamente dessa ideia, desse esclarecimento de que ela pode avançar, de que ela consegue, né? Porque, assim, como eu falei anteriormente, a questão da burocracia existe. Você vai lá, uma questão você quer separar do seu marido, quer fazer alguma coisa, não consegue e tal. Você vai lá na delegacia, você faz o boletim, você tem a parte burocrática. Mas e depois, né? A sua mente já está poluída, a sua mente já está enfraquecida, seu corpo enfraqueceu, você tem filhos, você tem toda uma vida que você não conhece outra. Como é que você avança? Se você, particularmente, mentalmente, você não consegue. Se você já travou aquilo ali, você teve um impulsionamento de ir até lá, mas foi só isso. Aí você passa a ter medo, você passa a ter vergonha, você passa a perder as oportunidades porque você não consegue enxergar. Então, assim, é muita coisa para você atingir a esse ponto, mulher, crescimento mental, que eu digo que é a chave. Você precisa romper essa barreira da oportunidade. As pessoas têm que entender que oportunidade não é dada na sua mão, não. É você que tem que achar, você que tem que transformar. Se você não fizer assim, não vai conseguir nunca. Porque as coisas que são dadas para sua mão, na sua mão, não foram trabalhadas por você, foi pelos outros. E uma hora você vai perder aquilo ali, e aí, depois, você não se encontra mais, né? Então, assim, é muito importante que você entenda que começa tudo sempre com você. Ô, Nivânia, que lição de vida, como a gente fica feliz em conhecer, né? Eu já tive o privilégio de lhe conhecer, mas de apresentar você a todas as mulheres que estão participando do nosso encontro e outras que estão assistindo. Você é, assim, uma fonte de inspiração, viu, minha amiga? Deus te abençoe e te proteja. Amém. Muito obrigada. Obrigada, mãe. Obrigada. Professor George, passo a palavra para o senhor. Realmente foi inspirador esse momento, ouvir, aprender, e realmente as histórias de vida, o trabalho de cada uma aqui envolvido é realmente inspirador. Mas, João, só para a gente terminar, me perdoe as perguntas, que eu gosto muito de perguntar. A Patrulha Maria da Penha, ela é nacional? É. A patrulha ela tem em todos os estados, ela muda de nome. Tem lugar que é Ronda Maria da Penha, e no Distrito Federal, o único lugar que é um nome totalmente diferente, que é Provide. É um programa de violência de policiamento à violência doméstica. Mas o restante é Ronda e Patrulha. Mas em todo o estado tem. Tem unidade orçamentária própria, não? Não. Ou não, eu acho que algum lugar algum estado pode ter, mas nem todos.
Não Tem, tem. não. A unidade é da polícia mesmo, a parte orçamentária é da Polícia Militar. Assim, em todos os estados elas vão se firmar ou vão avançar com projetos, né, para receber recursos. Como a gente tem um que vai esse ano e já tem uma emenda também da deputada Carla Dixon. Ela entrou em contato comigo que vai destinar um recurso para a gente. A questão é essa, todo mundo quer isso, né? Que leve para todo o estado. Porque não é só na capital que tem, o maior número é na capital, né? De denúncias, de medidas protetivas, mas todo o estado tem violência. Né? E o Conselho Nacional... Eu lhe perguntei isso porque eu ensinei no CSP durante 5 anos. Eu fui professor aí da... Estou fazendo CSP. Estou com a aula online agora. Não existia nenhuma mulher. Eu ensinei 5 anos. Nesse agora tem várias. Eu acho que são umas 15 mulheres ou mais. Que estou ótimo, fazendo. Que bom. Sim, aí o Conselho Nacional da Mulher, a expectativa, né, é que a gente eleve as patrulhas, que ainda estão, como a gente está no início, ao nível das outras. A gente tem patrulhas que são maiores, como Maranhão, Pernambuco, Brasília, Rio Grande do Sul, Bahia. São estados que já têm... Rio de Janeiro tem uma patrulha consolidada em todos os batalhões da polícia. Tem patrulha aqui, está começando. Ainda não é uma companhia, não. É só o quê? Um pilotão? Não, o efetivo que trabalha na patrulha aqui em Natal é da Companhia Feminina. Sim, da Companhia Feminina. 2 equipes da Companhia Feminina. Eu coordeno, eu não estou na companhia, mas eu coordeno a patrulha que trabalha com o efetivo da Companhia Feminina. A tendência é que cada batalhão de polícia tenha pelo menos uma viatura, né? 2 equipes, no caso, para ser uma viatura, 2 equipes, que é dia sim, dia não, em todos os batalhões, que aí a gente consegue abranger muitas medidas protetivas, porque a gente não atende todas as medidas, né? São milhares de medidas protetivas. A gente atende aquelas que são que têm maior risco, né? As tops. A gente atende as tops, as prioridades das prioridades. É que a gente atende. Então, a gente está atendendo agora 40 mulheres vítimas de violência doméstica. Está ótimo. Olha, queria agradecer a todas vocês, a doutora Rosana, a doutora Kátia, a senhora Major, pela Nivânia, né, pelo depoimento. Eu queria agradecer a Eliane, perfeito, perdão, esqueci o nome dela, e deixar a FURG à disposição, certo? Para qualquer eventualidade, de repente a gente pode até desenvolver um projeto juntos, né? Eu gosto muito dessa área, tanto é que eu ministrava planejamento estratégico, então eu gosto desse tipo de trabalho de parceria, para que a gente consiga fazer uma sociedade cada vez mais evoluída a todas que participaram aqui. Então, muito obrigado e até um próximo encontro.